Capítulo 24. Privilégios ou princípios? É triste ver os esforços que os homens de grande mérito e que prestaram grande serviço fazem para aceitar católicos cujas doutrinas condenam como atentatórias aos direitos e à dignidade da Igreja, enquanto os adversários e os inimigos da Igreja os rejeitam como homens impregnados demais do espírito cristão. Todas as fórmulas daqueles homens, inspiradas no espírito de compromisso, que confundem os limites, têm o mesmo destino infeliz. Se falarem da independência da Igreja, basta só esta palavra para que os revolucionários os intimem a eliminá-la. Ao mesmo tempo, por outro lado, como falam também da independência do Estado, observam os cristãos que, sob o manto dessa palavra, pela força das circunstâncias, os revolucionários subordinam à sociedade cristã ao poder civil e vinculam a existência material do cristianismo à boa vontade de seus inimigos, os quais, em todos os casos, se mostram indiferentes, ou melhor, hostis, ou melhor ainda, furiosos. Trata-se de conciliar o inconciliável, de obter para a Igreja um favor que lhe não querem dar, de submeter a Igreja a condições que ela não saberia suportar. Não há eloquência que, de tão rica, dissimule por muito tempo a essência dessa miséria inveterada. Não há palavras que nenhuma língua de tal elasticidade que possam fazer concordar e emparelhar tamanhas contradições. Livre cooperação, independência recíproca entre os dois poderes, etc. Que significam esses sons? Que lição se tira de livre cooperação da alma e do corpo, da independência recíproca, da matéria e do espírito? Há expressões ainda mais infelizes, porque têm um alcance mais claro. Eles convidam a Igreja a renunciar ao privilégio. Eis aí a palavra que fere o senso católico. Com efeito, a Igreja tem uma constituição divina. Ela vive de seu próprio direito e não de privilégio. Quem lhe poderia dar um privilégio que não lhe pertencesse por natureza? O Estado? Mas a sociedade civil é superior à sociedade religiosa? Pode a sociedade civil, com legitimidade, retomar o que com benevolência concedeu? De acordo com o bom senso cristão, a história condena o ponto de vista falso que usa dessa linguagem. O Estado não fez a Igreja, ao contrário, a Igreja é que fez o Estado e a sociedade. Nem Estado nem sociedade concederam à Igreja privilégios, antes reconheceram nela um modo de ser anterior à sua própria existência. Um direito que de modo nenhum deriva deles e que somente poderiam modificar por meio de um abuso, contra o qual o interesse público a obriga a protestar. Não podemos concordar com a ignorância em que a ingratidão revolucionária procura nos encerrar. Sabemos que, malgrado o poderio pagão, a Igreja cresceu e mudou o equilíbrio do mundo, que ela é, em uma palavra, a mãe e a instituidora dos Estados cristãos, e que a superioridade de sua civilização se deve aos seus princípios, e deles sempre há de depender. Também sabemos que a Igreja foi impedida de terminar e defender essa grande obra, e que só poderá conservá-la por meio da constituição própria que Deus lhe deu para agir no mundo na dupla qualidade de mãe e rainha, ao mesmo tempo mestra do gênero humano, mediante o amor, a luz e a autoridade. Querem eles que nós atribuamos hoje aos influxos já tão limitados dessa supremacia maternal e da realeza o caráter desvirtuado de privilégio, de concessão humana, a qual seria preciso abdicar. A Igreja tem menos o direito de abdicar dos seus privilégios que a sociedade tem de suspendê-los, pois não é lícito a esta desagarrar-se da fonte da qual dimana e da finalidade que deve concretizar. Perante o Estado incrédulo ou herético, ela saberá padecer a privação temporal do exercício da prerrogativa divina. O que ela não pode fazer é abandonar tais prerrogativas, nem rejeitar como mal ou supérfluo o que lhe foi não apenas conferido, mas imposto por Deus para o bem do mundo. Quando a Igreja concede uma concordata, concede-a como uma instância superior, e não como inferior. Ela é a autoridade concedente. Não recebe os privilégios, mas os concede. E ela os concede a contragosto, pois ainda que evite um mal maior, a experiência já demonstrou que tais concessões não são propícias ao bem geral. Nada que enfraqueça o sentimento cristão pode tornar-se vantajoso. O argumento que o liberalismo acredita originar-se das concessões contra os princípios é indigno do pensamento cristão. Em primeiro lugar,
A Igreja não abre mão dos princípios, não assina tratados em que eles não sejam preservados. Em segundo lugar, a Igreja que se expõe aos golpes assentados pela força e cuja única arma natural é a paciência. A Igreja, segundo a observação profunda de Joseph de Maistre, aceita diante da soberania que se obstina tudo aquilo que só gera inconvenientes para ela. Capítulo 25. Não há liberdade sem a Igreja Católica. Os doutores do liberalismo católico se ufanam ao explicar a divisa famosa: a Igreja livre no Estado livre, interpretando-a como a liberdade da Igreja é fundada nas liberdades públicas. Os antigos não a interpretavam assim, observa o publicista inglês já citado. Ele reproduz as palavras do cardeal Wiseman durante as conferências sobre as concordatas. Nossos pais estavam tão distantes de temer as liberdades da Igreja que lhes parecia que, desenvolvendo-as, desenvolveriam o progresso das liberdades civis. É difícil encontrar uma Constituição que não baseie seu sistema de emancipações na liberdade e no exercício ilimitado dos poderes da Igreja. Foi preciso acrescentar, o Sr. Lucas, destruir a antiga ordem de coisas e buscar nas liberdades políticas, e não nas liberdades públicas fundadas na organização cristã. As bases para a liberdade religiosa, essa proposta iria assentar o imutável sobre o mutável. Tomemos cuidado com as conclusões que se tirariam de uma linguagem equívoca. É perigoso habituar toda uma geração a introduzir ambiguidades em questões de importância vital. Além disso, quando louvamos a retidão com que os inimigos aplicam seus princípios insustentáveis, a juventude fica mal preparada para combater e suportar as perseguições futuras. Ainda é ambiguidade considerar que a Igreja goza de liberdade apenas no contexto de uma liberdade geral, que querem dizer com isso, senão que a liberdade da Igreja depende de causas extrínsecas. Todavia, a sociedade cristã, que existe por vontade divina e cujo chefe é Jesus Cristo, que lhe garantiu a duração sempiterna, é necessariamente livre por natureza e essência. Essa liberdade se comunica à sociedade e nela age como um levado na massa e a alma no corpo. Não é possível compreender como uma sociedade poderia ser subjugada onde a Igreja é realmente livre. Já a sociedade liberta em aparência, se ela aceita que a Igreja seja manietada, vê-se a ela mesma manietada por ligaduras muito mais estreitas. E de fato não será uma sociedade livre, mas libertina. A polícia é muito compassiva com coisas que a liberdade não permite. Ou melhor, não se permite, mas a licença dada pela polícia não é a liberdade, e nunca o será. Em uma sociedade que restringe a liberdade da Igreja, talvez um indivíduo consiga fazer o que bem entenda com o próprio corpo, e de certo não há de ser nada de bom. A alma já não lhe pertence, e em um futuro próximo não lhe há de pertencer nem mesmo o corpo. Se a liberdade da Igreja só é possível no seio de uma liberdade geral, a Igreja só será livre sob a condição de aceitar que a liberdade de negá-la e de destruí-la se volte contra si mediante todas as ofensas e todos os meios legais que tal ordem de coisas há de entregar nas mãos de seus inimigos, e como deve renunciar também aos privilégios sem o que não existiria liberdade geral. No fim das contas, ela fica impotente para impor aos homens o freio interior para qual eles se tornem capazes e se sentem dignos da liberdade. Daí, então, fatalmente, o freio político se manifestará e em pouco tempo a sociedade verá a chegada da hora funesta em que César, apoiado no consentimento da liberdade geral, se declara pontífice e Deus. Divus Caesar Imperator e Summus Pontifex. Assim, com a liberdade geral e a supressão do privilégio, seu corolário obrigatório, o cristianismo ficará em uma posição inferior àquela que atualmente ocupa. Capítulo 26. A doutrina do Papa Pio IX. São tais as afinidades de todo erro com todos os erros, e tal a inclinação ordinária dos erros particulares ao erro em geral que vemos o liberalismo católico, tão orgulhoso na atitude exterior, convergir no mesmo passo em direção ao cesarismo e à revolução. Em nome da liberdade de consciência, os homens se inclinam ao esmagamento universal da consciência humana. Forçoso é conciliar os princípios do cristianismo com os da sociedade moderna.
A sociedade moderna o exige. Forçoso é passar para o outro campo, aceitar suas condições, rejeitar o que lhe desagrada, protestar contra o retorno das ideias indesejáveis. Mas, e os que acham que a sociedade moderna está errada e acreditam que esse personagem fantasmático, quiçá fantástico, dá mostras de pretensões iníquas? Esses, qualquer que seja sua dignidade e seu número, devem calar-se, suportar o jugo, privar o mundo de sua presença irritante. A sociedade liberal, a humanidade emancipada, não suporta padecer suas contradições. É mister apressar essa unidade às avessas que ela sonha, a unidade infernal que porá o rebanho sob o cajado solitário de César, para impedir a realização da unidade sob o divino pastor. Evidentemente, a exemplo de outros doutores revolucionários, os doutores do liberalismo católico deixaram-se convencer de que se pode e se deve instituir um só modo de vida em todos os estados europeus. Quanto às diferenças de raça, de caracteres, de hábitos religiosos e políticos, que seria preciso quebrar e pulverizar para obter tal assimilação, elas não são levadas em conta. A sociedade moderna exige o sacrifício, a liberdade de consciência o consumará. Como não concordar com a sociedade moderna? Como não salvar a liberdade de perdição? No momento em que reli essas linhas, os jornais nos traziam as palavras de Pio IX. Elas são, ao mesmo tempo, cheias de tristeza, de luz e de firmeza, e aplicam-se ao assunto deste trabalho. Para o descrever e escuto com o respeito e o amor que devemos todos ao Pai dos cristãos. O Santo Padre há pouco disse que deplora e condena as usurpações, a imoralidade crescente, o ódio contra a religião e a Igreja. Acrescenta ele esta advertência solene. Mas, enquanto deploro e condeno, não esqueço as palavras daquele que represento na terra, e que no jardim da agonia e na cruz das dores, elevava ao céu os olhos moribundos e dizia: Pater, dimitti illis nasciunt eniquem faciunt. Também eu, perante os inimigos que atacam a Santa Sé e a doutrina católica, repito: Pater, dimitti illis nasciunt eniqui faciunt. Há duas classes de homens que se opõem à Igreja. A primeira compreende os católicos, que a respeitam e amam, mas criticam o que dela emana. Como disse um preclaro católico, desejariam eles reformar todos os cânones, desde o Concílio de Nicéia até o Concílio de Trento, desde o decreto do Papa Gelásio acerca dos livros sagrados até a bula que definiu o dogma da Imaculada Conceição. Entenderam que tudo se deveria reescrever e corrigir. Eles são católicos, declaram-se amigos, mas esquecem que devem respeitar a autoridade da Igreja. Se não tomarem cuidado, se prontamente não voltarem atrás, tenho sérios motivos para temer que eles deslizem por essa ladeira e se precipitem no abismo, onde já está caída a segunda classe dos nossos adversários. Essa classe é a mais declarada e a mais perigosa. Compõe-se de filósofos, de todos aqueles que pretendem alcançar a verdade e a justiça pelo recurso único à razão. Mas com eles acontece o que disse há 18 séculos o apóstolo das nações São Paulo: Semper discendis et nunquam ad cognationem veritatis pervenientes. Eles buscam, e não obstante a verdade pareça fugir diante deles, sempre esperam encontrar e nos anunciam uma nova era, em que o espírito humano dissipará por si mesmo todas as trevas. Rezai por esses homens desgarrados, vós que não compartilhais de seus erros. Sois os verdadeiros discípulos daquele que disse: Ego sum via, veritas et vita. Vós sabeis também que nem todos são chamados a interpretar a palavra divina, que não pertence aos filósofos explicar sua doutrina, mas apenas aos seus ministros, aos que encarregou da missão de ensinar, dizendo-lhes: Qui vos audit, me audit. Quem vos ouve, ouve a minha palavra. Capítulo 27. Anticatolicismo sem raízes.
Seria inútil alongar estas observações sem nos deter para analisar a vaga monstruosa que se chama a sociedade moderna, sem procurar saber se realmente ela exige tudo o que pedem em seu nome e se sua força material, bem diferente, nesse caso, da força intelectual, é tão apreciável e preponderante como dizem. Bons argumentos, razões de fato, não faltam para contestar a profundidade dessa torrente, aliás, tão ruidosa e violenta. Nós a ouvimos ao longe e sabemos que ela ameaça arrastar a Igreja a qualquer um que queira defender a integridade dela. Eu, todavia, chego a quase acreditar que a sociedade moderna, na França e em outros países, ainda contém muito da pura e perfeita seiva católica e que a Europa, debaixo de uma certa camada, que é quase toda de espuma, não está disposta a abandonar o cristianismo. Não é possível admitir que os grupos políticos, literários e artísticos dos locais que decretaram a derrocada do Cristo e de sua lei tenham mais raízes fincadas ao solo francês e representem melhor a essência nacional do que o clero numeroso e glorioso que, com obras incontáveis e zelo generoso e inesgotável, cobre o país de benfeitorias e monumentos. Talvez objetem o sucesso escandaloso de um livro ímpio ou de um jornal anticristão. Sem dúvida, é um sucesso deplorável, mas só é assim porque não há réplica. Durante os anos de 1864 e 1865, o número de igrejas construídas superou o número das edificações das blasfêmias do senhor Renan. As igrejas retesam suas flechas coroadas com a cruz. A obra do blasfemador cai para sempre aos pés indiferentes dos fiéis. E quem no mundo duvida de qual seria a repercussão política da supressão, por exemplo, de Le Siècle, ou de encarceramento devido a um ato religioso do bispo da diocese onde Le Siècle conta com mais leitores? No início do século, Joseph de Maistre escrevia: no governo natural e nas ideias nacionais do povo francês, há um não sei que de elemento teológico e religioso sempre presente. Não quero insistir nesse ponto, que em nada influencia no dever dos católicos. Imaginemos a pior das situações. Concedamos que a torrente religiosa possua a força de que se gloria, e que tal força tenha o poder de nos arrastar. Pois bem, arraste-nos então a torrente do século. Será ainda pouca coisa desde que não arraste a verdade. Seremos arrastados, mas deixaremos a verdade atrás de nós, como a deixaram aqueles que foram arrastados antes de nós. Apesar da torrente, conservamos e abraçamos essa verdade sempre nova. Nós viemos parar nesta terra que dizem árida. Conhecemo-la em sua juventude e fecundidade, que tão somente nossas obras espalham o sal fecundante e amontoem o grão de areia que abranda o mar. Assim como nossos pais nos conservaram este abrigo, assim nós o conservaremos para as gerações vindouras. O mundo tem ainda um futuro ou não terá nada. Mirando o final dos tempos, devemos construir para a eternidade. Como muitos séculos ainda estão por vir, se construirmos para a eternidade, construiremos para o tempo. Ante a espada e o desprezo, sejamos as testemunhas firmes da verdade de Deus. Nosso testemunho subsistirá. Existe uma espécie de planta que invariavelmente cresce sob os cuidados do Pai Celeste. Lá onde se deposita a semente, enraiza-se a árvore. Lá onde deixa os ossos o Marte, brota uma igreja. Assim se erguem os obstáculos que dividem e detêm as torrentes. Nestes tempos de esterilidade, ainda vivemos do trigo amassado nas catacumbas há 15 séculos.